Olá, eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitura Espírita, um canal onde falamos sobre os livros espíritas. Espíritos? No vídeo de hoje vamos falar do livro Um Caso de Reencarnação, Eu e Roberto Canaleiras, de Ivone Amaral Pereira, pela editora Lorenz. Gente, como vocês viram aí no começo do vídeo, quando estava lendo esse livro, tive aquela reação do vídeo. Começou um determinado momento aqui do livro que eu queria devorar esse livro e saber o final. É um livro emocionante, é um relato de Ivone Amaral Pereira, de uma parte de sua vida, sobre a relação dela com o espírito Roberto de Canaleiras, que em um dado momento reencarna. Então, para saber essa história, continua assistindo o vídeo, já curte o vídeo aqui, que o joinha faz o vídeo alcançar mais pessoas, e se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. O relato que vamos ler aqui inicialmente apareceu na revista Reformador de 1979, em 3 edições, na revista de setembro, novembro e dezembro. E depois esse relato se transformou nesse pequeno livro maravilhoso. No início desse livro, Ivone conta pra gente que nesse livro aqui tem um testemunho que talvez seja o último testemunho que ela teve que passar pela vida, que ela passou por vários de diferentes tipos de testemunhos. Para quem conhece um pouquinho da vida de Ivone Pereira, sabe que a vida dela não foi nada fácil, né? Desde criança, ela já nasceu com uma mediunidade aflorada, desde bebezinha. Então ela via, convivia com muitos espíritos, ela se lembrava de sua reencarnação passada, ela lembrava do seu pai da vida passada, ela lembrava de onde ela morava. Então ela já chorava pedindo pai, pedindo a casa. Mas isso que eu tô falando não está aqui nesse livro, né? Está no livro Recordações da Mediunidade, que ela também vai citar aqui, porque o espírito Roberto de Canaleiras também foi um espírito muito presente na vida de Ivone desde sua infância. Quando Ivone vai se referir sobre esse espírito, ela fala que um trechinho que eu vou ler sobre Roberto de Canaleiras e ela fala assim: esse espírito foi o meu constante companheiro de lutas amorosas e quedas dramáticas através do tempo. Então, Roberto de Canaleiras esteve com a Ivone em muitas outras encarnações dela, e nessa última encarnação, desde quando ela era criança, esse espírito estava perto dela. Então ela sofreu grande influência desse espírito. O espírito Roberto também vai aparecer e teve grande participação em várias obras da médium, como Dramas da Obsessão, Memórias de um Suicida, Recordações da Mediunidade, que é o livro que eu citei no início do vídeo. O espírito Roberto também é mencionado por Charles no romance Nas Voragens do Pecado, que fala de uma existência dele quando ele foi Luiz Narbonne, assim como o romance O Cavaleiro de Números. Vou ler um trechinho aqui para vocês que também fala quem foi o espírito Roberto para a Ivone Pereira. Ela fala o seguinte: foi ele o meu esposo incompreendido e desprezado de minhas passadas existências. Eu o via diariamente, por assim dizer, desde os meus 4 anos de idade, como citado na obra Recordações da Mediunidade. Ele influiu de tal forma em minha vida durante a minha juventude que dos 14 aos 16 anos de idade chegou a obsediar-me, demonstrando sempre excessiva ternura, muito humana para um espírito desencarnado havia tanto tempo. E assim Ivone vai contando como foi mais a relação dela com esse espírito desde os 4 anos de idade. Ela fala que ele muitas vezes tirava ela ali quando o corpo físico estava dormindo, né, e levava ela para passeios durante o sono do corpo físico, e eles tinham várias conversas, mas Ivone não se lembrava das conversas. Mas isso foi afetando a saúde de Ivone Pereira. Não só a saúde física, mas a psíquica também. Então, a pedido dos pais de Ivone, o espírito Roberto de Canaleiras é afastado por um tempo de Ivone, mas Ivone se sente muito culpada por isso, que ela sentia falta do espírito, né, de Roberto, que ela cresceu com ele. Então ela sentia falta dele depois desse afastamento, e durante algum tempo ela não pressentiu ali ele perto dela, ela não o viu. E a Ivone nos conta também que Roberto não era um espírito iluminado, não era um espírito assim com muita evolução, mas era um espírito honesto, um espírito amoroso. Ela nos conta aqui também que ele foi suicida na sua última encarnação, porque ele sofreu vários desgostos domésticos, além de ter perdido a filha ainda pequena.
Alguns anos mais tarde, quando Ivone estava em um centro espírita, Roberto de Canaleiras aparece e se comunica com ela. Assim, eles começam um trabalho juntos, resgatando e ajudando suicidas, prescrevendo remédios, prescrevendo receitas. E aí logo também eles começaram a escrever livros juntos. E começou então um ditado de 2 livros que conta sobre a vida dramática dos dois, que foi o Drama da Bretanha e o Cavaleiro de Números. São 2 livros que são sequências do livro Nas Voragens do Pecado, que foi ditado pelo espírito Charles anos mais tarde. Mas Roberto, no meio desse trabalho do livro, foi chamado para voltar à Terra para reencarnar. E Roberto reencarna então na Polônia. Ele reencarna na Polônia para ficar bem longe da Ivone. E quando ele reencarna na Polônia, Ivone começa a ter um interesse pela Polônia, que ela não conseguia explicar. Ela achou que era porque ela estava fazendo um trabalho com alguns espíritos que eram mais ou menos daquela região, mas na verdade era porque Roberto reencarnou na Polônia. Mas, gente, nós espíritas sabemos que nada é por acaso e sabemos também que as almas afins acabam se encontrando de alguma maneira, não é mesmo? Em 20 de novembro de 1964, Ivone recebe um postal da Polônia, assinada por um tal senhor ZP. Era Roberto reencarnado, mas Ivone não sabia. E é importante dizer que Roberto, quando envia a carta para Ivone, manda ela em Esperanto. E aí eles passam a se comunicar através de cartas em Esperanto. Mas aí você pode pensar nessa parte da resenha, como que Roberto conseguiu o endereço da Ivone? Ivone nos conta que em julho do mesmo ano, 1964, ela recebe 5 circulares de uma corrente fraterna para a troca, para o intercâmbio de cartões postais. Era um movimento que a juventude da época estava fazendo. Ivone inicialmente não quis participar, porque ela escreve aqui no livro que ela nem era mais tão jovem assim para participar. Mas ali em respeito, em atenção às circulares que ela recebeu, ela resolveu participar e ela acabou usando, ali quando ela colocou o nome dela, ela usou um sobrenome dela de uma vida passada, que é Guzmán, e ela fala aqui que nem sabe por quê, ela simplesmente assinou esse nome. E lá na Polônia, ZP manda esse postal para ela porque gostou do sobrenome dela. E aí ZP e Ivone começam a trocar essas cartas, e eu vou ler um detalhe aqui para vocês sobre as cartas que Ivone conta, olha só. No fim de alguns meses, essas missivas já não eram mais amistosas ou fraternas, tão somente, mas declaradamente amorosas, que enchendo-nos a alma de inefáveis emoções, transformavam a nossa vida, consolavam as nossas amarguras, realizavam o sonho do coração. Eram, com efeito, 2 almas que se encontravam e se amavam com estranho fervor, com sentimento sublimado e inexplicável que encantava, alegrava, satisfazia, embora também trouxesse a amargura da saudade, da impossibilidade. As cartas de ZP eram belíssimas, suaves, apaixonadas, escritas em esperanto castiço, que dominava tão bem quanto a própria língua materna. ZP era muito culto, era engenheiro mecânico, professor de sua especialidade, falando e escrevendo 7 idiomas. Enfim, gente, vou parar de ler aqui, né, o livro. Então eles começam a trocar essa correspondência, e como eu li aqui, vocês viram que as cartas já foram assim, mudou ali de uma amizade, estavam mais amorosas, né? E ZP, ele recebe então um convite lá a trabalho para vir para o Brasil. Gente, ZP vem para o Brasil, e nesse momento a leitura já estava assim, meu Deus, eu preciso terminar esse livro, eu quero saber o que vai acontecer. Como assim ZP vem para o Brasil, Ivone vai encontrar o amor da vida dela? E ZP então vem para o Brasil. E o que Ivone faz? Ai, gente, eu queria muito contar para vocês o que vai acontecer agora, se ela vai encontrar com Roberto ou se não vai. Mas aí eu já vou estar dando spoilers, já vou contar demais do livro, né? Assim, eu vou deixar vocês lerem o livro para vocês saberem o que vai acontecer. Ivone, ela já sabia que nessa vida ela não estava no planos dela ter um casamento, né? Ter um relacionamento. Mas vou deixar vocês lerem o livro para saber o que vai acontecer. Ivone, gente, nos conta esse relato não por vaidade, né? Ela logo fala aqui no início, eu não estou relatando isso por vaidade. Estou contando o meu testemunho para vocês, para dar um exemplo, para ensinar, para mostrar que com compromisso, com a disciplina,
que a doutrina espírita nos traz e como a doutrina espírita pode nos consolar, nos acalmar, nos ajudar a passar pelas dificuldades da vida. E o livro tem uma escrita muito tranquila, muito empolgante, né? Porque a história é muito empolgante, então a gente quer ler logo, quer saber o que vai acontecer. É um livro bem fininho, ó, então você consegue ler bem rápido. E além de trazer, né, gente, o fortalecimento no nosso compromisso. Esse livro com certeza nos ajuda através de Ivone Pereira. Ela nos inspira, né, a continuar no nosso compromisso, a cumprir os nossos deveres, nos mostrando o quanto o Espiritismo nos consola, nos ajuda a passar pelas dificuldades da vida, pelos momentos difíceis e também a nos tornar mais compromissados com aquilo que viemos fazer aqui. Ivone Pereira é com certeza uma inspiração para todos nós e eu, né, fico com vontade de ler todos esses livros dela. Eu já li 2, Recordações da Mediunidade e Dramas da Obsessão, e amei, recomendo muito. Já tem resenha lá no meu Instagram, que é o leitura.espírita. Já tem resenha desse livro também, que já saiu há algum tempinho. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá, leitura.espírita, que você vai ler as resenhas muito antes de chegarem aqui no YouTube. Essa foi a resenha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, editora Lorens, pelo livro, porque, para quem não sabe, esse livro aqui foi enviado pela editora Lorens, nós temos uma parceria. Agradeço muito a parceria, a confiança. Muito obrigada pelo livro. Muito obrigada a você que assistiu até aqui o vídeo. Não deixe de dar um joinha se você ainda não deu, nem se inscrever ao canal. E até o próximo vídeo. Tchau!